Esse daqui, no máximo, nós vamos garantir emprego por 2, 3 meses, depois não sei. Porque é lógico. Né? Para você garantir o salário, o trabalho, dessa maneira aí, da maneira como os patrões querem, você teria que ir até o ponto de todo mundo trabalhar de graça. Porque em algumas empresas aí, à medida que a crise vai progredindo, as demissões chegariam a, sei lá, 60% do efetivo. Então você teria que pegar, diminuir o salário até que toda a folha salarial fosse 40% do total. Isso é absurdo. É uma conta matemática que ninguém se deu o trabalho de fazer. Por outro lado, você propor a diminuição dos salários significa o quê? Significa que você abre caminho, debilita os trabalhadores diante dos patrões. Quer dizer, se institucionaliza o problema da diminuição salarial. Você desencoraja os trabalhadores a lutar e você dá a eles uma saída que é desastrosa. Diminuição de salários. E se estabelece a diminuição de salários. E a relação de forças entre patrões e trabalhadores, ela fica muito mais favorável para os patrões, porque se estabeleceu a diminuição salarial. Então essa política é uma política totalmente criminosa. Outra política que nós vimos que os sindicatos levantaram, quase todos, né, que também é absurda, é uma política econômica para a crise. Segundo eles, os trabalhadores eles deveriam apoiar os patrões na reivindicação de melhores condições financeiras para a produção. Então, por exemplo, toda a esquerda nacional defende como política a redução dos juros. O que eles querem com isso aí? Eles querem o seguinte: se você diminui os juros, os patrões podem pegar dinheiro emprestado com maior facilidade. Portanto, na lógica deles, vão investir na produção, portanto, vão reativar a produção, portanto, vai se criar emprego. Tá certo? Ou então eles propõem diretamente que o governo pegue o dinheiro que deveria ser destinado, sei lá, a um conjunto de necessidades populares, como saúde, educação, etc., e dê para os capitalistas com a esperança de que eles vão investir na produção e criar emprego. Isso daí, essa é uma fórmula, essa velharia do movimento operário de muito tempo. Todo mundo sabe que não funciona absolutamente. Normalmente o que acontece é que o governo dá o dinheiro, os patrões ganham essa facilidade, mas não admitem ninguém, pelo contrário, continuam demitindo todo mundo. Mas no caso que nós estamos vivendo, é um pouquinho mais sério isso. Por quê? Porque veja bem, nos Estados Unidos, o governo Obama, aqui nós temos que dar uma palmatória para os norte-americanos. A gente não gosta de norte-americano, já sendo brasileiro. Mas a gente tem que dar uma palmatória. Por quê? O governo Obama deu dinheiro para as empresas financeiras. Mais de $1 trilhão. Aí um jornal soltou a notícia de que uma parte desse dinheiro, sei lá, $1 milhão ou mais de dólares, foi distribuído entre os executivos de uma determinada empresa, a AIG, uma empresa seguradora norte-americana. Um executivo, por exemplo, ganhou um bônus de R$100 mil. Quer dizer, então é uma proposta ridícula. O cidadão não está preocupado com o emprego de ninguém. Depois, o que ele vai fazer com esses R$100 mil? Vai dar uma festa. Vai dar uma festa de casamento para a filha, sei lá. Vai comprar um móvel, vai comprar um cavalo de raça. Enquanto os miseráveis lá estão morrendo de fome no meio da rua. Quer dizer, a política de dar o dinheiro para os capitalistas na expectativa de que eles vão colocar esse dinheiro na produção é uma política, não é que é errada, é uma política ridícula. O governo Lula deu um monte de dinheiro no começo da crise para os banqueiros. Depois, os próprios apoiadores do governo Lula saíram à rua dizendo, reivindicando que os banqueiros usassem o dinheiro que o governo deu para eles no crédito, porque eles não colocaram nada no crédito. O crédito no Brasil continua super arrochado, não? Apesar de todo o dinheiro que eles receberam. Por quê? Porque eles pegaram o dinheiro e eles compraram aplicações financeiras para garantir o seu negócio. Ninguém está interessado em. É uma ideia do capital, uma ideia romântica
capitalismo que esse povo tem. Que é o seguinte, que o capitalista, ele gosta de produzir e criar emprego. Não. O capitalista, ele não gosta de produzir, ele não gosta de emprego, ele não gosta de operário, ele não gosta do país dele, ele não gosta nem da família dele, ele não gosta de ninguém. Ele só tem um amor na vida que é um amor eterno, como a gente diz no romance, que é o amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro é um amor também ao luxo exagerado, que a gente não faz nem ideia, e ao poder. Então, se você dá dinheiro para o capitalista, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai numa loja e ele vai comprar lá um casaco de pele para a mulher dele de 200 mil reais. Ele não vai dar para nenhum trabalhador. É uma ideia que só pode passar pela cabeça de um perfeito idiota. Sempre quando a pessoa que propõe isso aí não seja um vigarista. Mas as alternativas são pequenas. Ou é vigarista ou é pura idiotia. Quer dizer, é desconhecer também o que é a burguesia. É desconhecer o luxo em que vive a burguesia. É desconhecer o fato de que o capitalista, por exemplo, tem mansão de 5 milhões de dólares nos Estados Unidos. Ele não vai pôr dinheiro para melhorar a saúde do operário. Vai pôr dinheiro para melhorar a saúde das 15 amantes que ele tem. Os capitalistas jogam dinheiro fora. Isso é uma coisa que a gente precisaria entender. Né? A falta de compreensão da classe capitalista é um problema nesse sentido. Você dá dinheiro para um banqueiro desse daí, ele dá ele mesmo dinheiro, e com esse dinheiro ele vai lá e compra uma caneta de 15 mil dólares. Enquanto todo mundo compra caneta de 15 reais, o cara compra a caneta de 15 mil dólares. Ele não quer saber de ninguém. Ele não tem alma. Ele não tem compaixão. Ele não tem amor. Ele é uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa nele mesmo. Se o sócio dele prejudicar ele, ele se livra do sócio. Se o filho dele der prejuízo, ele se livra do filho. Ele não entendeu o que é um capitalista. Que é uma pessoa totalmente obcecada por dinheiro. Isso aqui não é uma caricatura. Isso aqui não é uma invenção. Isso daqui é a realidade da classe capitalista. Então a ideia de dar dinheiro para os capitalistas é uma ideia idiota. Ridícula e idiota. Não vai acontecer nada. Se o governo quer reativar a produção, então pega o dinheiro e reativa a produção. Investe numa obra pública, contrata ele mesmo os trabalhadores, aluga as máquinas lá e põe o negócio para funcionar, constrói um viaduto. Para que alguém vai dar dinheiro para um banqueiro, que é especialista em queimar dinheiro em bobagem? Para que alguém vai dar dinheiro para os banqueiros que levaram o mundo à falência? Por exemplo, se eu abrir uma microempresa, tomar o dinheiro emprestado e eu for à falência, ninguém nunca mais me dá crédito. Mas se eu não sou uma microempresa, que eu teria levado à falência, essas pessoas levaram o globo terrestre à falência, o planeta Terra à falência. E todo mundo, inclusive a esquerda, porque o PSOL é considerado um partido de esquerda, quer dar mais dinheiro para as pessoas que faliram o mundo. E isso quando todo mundo sabe, todo mundo é absolutamente consciente de que essas pessoas promoveram uma série gigantesca e infindável de fraudes econômicas. A maioria dos executivos norte-americanos está sob investigação do próprio FBI, que é uma coisa criada para proteger esses executivos. Se não fosse a população norte-americana intervir, que ela interveio agressivamente contra dar dinheiro para os capitalistas, porque lá não tem o mito de que dar dinheiro para os capitalistas é bom. Teve protesto em tudo quanto foi lugar dos Estados Unidos contra dar dinheiro para os capitalistas. E os protestos não eram de ultra-revolucionários. Era o trabalhador comum, a dona de casa. Foram pressionar o próprio governo lá, diretamente. Eles teriam dado mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Agora dizem que eles estão dando dinheiro por debaixo do pano aos pouquinhos. Para não dar na vista, que se dar na vista vai ter mobilização popular contra dar o dinheiro para os capitalistas.